Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre granularidade de dados em projetos de BI Business Intelligence. Mas o que é granularidade? É o termo que se refere ao nível de detalhamento das informações em um Data Warehouse, o grande banco de dados de projetos de BI. É o aspecto mais importante de um projeto Data Warehouse. É algo que deve ser definido logo no início do projeto, não pode ser passado mais adiante. E é algo que, se for mal dimensionado, mal calculado, pode acarretar num impacto negativo muito grande, fazendo até mesmo que o projeto de BI seja inviabilizado. A granularidade está diretamente ligada ao nível de detalhamento das informações. Então, se a gente tiver uma baixa granularidade, uma baixa sumarização, agrupamento das informações, nós teremos um maior detalhamento. E por outro lado, se a gente tiver uma alta granularidade, um alto um alto nível de sumarização das informações, de agrupamento das informações, a gente vai ter um menor detalhamento. Então, nível de detalhamento e granularidade são inversamente proporcionais. Mas o que a gente deve considerar, o que a gente deve levar em conta quando define o nível de granularidade de um projeto de BI? Alguns fatores são volume de dados, a performance de relatórios, painéis, consultas, os recursos financeiros, se é possível bancar esse projeto, e a análise de negócios. Então nós vamos falar sobre cada um desses fatores nos slides a seguir. Volume de dados. O nível de granularidade ele interfere diretamente no volume de dados do Data Warehouse. Então, se a gente definir uma granularidade baixa, como nesse exemplo aqui, que a gente está armazenando as vendas por data e hora de um vendedor, a gente vai ter uma quantidade de registros maior. Aqui nesse exemplo a gente tem 50 registros por mês de um vendedor, porque a gente está armazenando detalhes de data e hora, nós temos mais detalhes. Então a gente tem um número de registros maior do que se a gente armazenar as vendas por vendedor sumarizadas no nível de granularidade mais alto por mês. Então, para cada vendedor, a gente vai ter um registro por mês, no nível de granularidade mais alto, na sumarização mais alta. Então, a gente vai ter somente um registro por mês. Então, nosso volume de dados vai ser menor quando a granularidade for alta. Então, é nesse aspecto que o volume de dados é interferido, é impactado pela definição do nível de granularidade. A performance. O nível de granularidade interfere diretamente na necessidade de espaço em disco e número de índices criados nas tabelas do Data Warehouse. Então, se nós tivermos uma granularidade baixa, como nesse exemplo aqui, de 50 registros por mês de um vendedor, ao invés de um registro por mês, se a gente tivesse uma granularidade alta, a performance dos nossos relatórios, dos nossos painéis, das nossas consultas, obviamente vai ser menor. A performance vai cair pela grande quantidade de dados e a gente vai ter que pensar, por exemplo, em criar índices nas tabelas do Data Warehouse. A gente vai ter que pensar na necessidade de espaço em disco. Então, é nesse aspecto que a performance ela é influenciada pela nossa definição de granularidade de dados. Os recursos financeiros. A gente já pensou em volume de dados, a gente já pensou em performance. Mas é necessário agora pensar no custo financeiro disso. Será que se a gente definir um nível de granularidade baixo, com volume de dados grande, a gente vai ter como a empresa, a organização que está implantando um projeto de BI, vai ter como custear isso? Porque serão necessários mais servidores, porque a gente tem uma quantidade de dados maior para ser armazenada, para ser processada. Nós vamos ter que ter um banco de dados mais robusto, um Oracle, por exemplo, do que uma solução gratuita como o MySQL Server. E nós vamos precisar de mais hardware, mais disco rígido para armazenar mais volume de dados, mais memória, capacidade maior de memória e mais processador. Então, será que a empresa tem como bancar esse projeto, dadas essas necessidades? E a análise de negócio. Até agora a gente falou sobre
questões técnicas e questões financeiras. Mas em termos de análise de negócios, que é o principal objetivo de um projeto de BI, será que o nível de granularidade definido vai atender a nossa demanda? No nosso exemplo, novamente, a gente tem as vendas por data e hora de um vendedor. Dessa forma, a gente tem um grande volume de dados, mas a nossa flexibilidade também é maior, porque a gente pode agrupar essas vendas por dia, através das ferramentas de BI, podemos agrupar as vendas por semana, por mês, por bimestre e por aí vai. Então, se a gente tiver uma grande quantidade de registros, isso indica também uma flexibilidade maior das nossas consultas, das nossas análises. Mas então, será que também isso é necessário? A gente tem que pensar, por exemplo, a gente está armazenando vendas por data e hora de um vendedor, mas será que essa informação já não existe no sistema de ERP, no sistema transacional? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na análise de negócios. Se isso é realmente necessário, a gente tem um grande volume de informações para análise de negócios, e se uma informação já consolidada, por exemplo, por mês, num nível de granularidade alto, se isso vai atender a nossa necessidade de negócios. A gente pode decidir, por exemplo, armazenar nossas vendas por mês, nível de granularidade mais alto. Mas será que a nossa análise de negócio vai ser atendida? Será que o gerente, o tomador de decisões não vai querer ver as vendas por data e hora, por exemplo? Porque uma vez que a gente tenha definido que a granularidade será por mês, não é possível mais a gente ver as vendas por dia ou por semana, por exemplo. Então, por isso que eu falei que o nível de granularidade tem que ser definido logo no início do projeto. Porque uma vez definido, a gente não pode mais ver as informações com nível de detalhamento maior, para o caso de uma granularidade alta. Então são todos esses aspectos que devem ser levados em consideração quando a gente define o nível de granularidade. E quando utilizar uma granularidade baixa? Porque a gente sabe que o projeto de BI ele tem o objetivo de agrupar informações, sumarizar informações. Então por que a gente utilizaria uma granularidade baixa? Por que a gente armazenaria muitos registros? Em situações em que o DW, o Data House, for mantido como uma base de dados históricas, por uma necessidade de recuperação e análise detalhada das transações dos sistemas transacionais. Ou seja, se não há problema de dinheiro, de hardware, se a gente tem um banco de dados robusto, a gente pode utilizar o DW para armazenar essas informações históricas e serem utilizadas conforme necessidade. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente definir a granularidade dos dados. A gente pode também ter a necessidade de rastrear informações. Por exemplo, um banco, um grande banco, pode ter a necessidade de consultar o DW, buscar essas informações históricas, ao invés de ir nos sistemas transacionais que estão sendo processados, ir lá no Data House e buscar essas informações. Então, tudo isso varia muito de organização para organização, porque cada organização tem a sua necessidade de negócio, tem o seu orçamento. Então, quando a gente analisa a granularidade de dados, é algo muito que deve ser muito particular para cada organização que for implantar um projeto de BI. E a gente também tem exemplos de que a gente pode utilizar diferentes granularidades em um mesmo assunto. A gente pode armazenar os dados históricos, como eu já mencionei na tela anterior, mas também podemos armazenar os dados resumidos, para serem utilizados por analistas, por gerentes, pelos tomadores de decisão. Então, no mesmo assunto, no nosso exemplo aqui de vendas, a gente pode armazenar os dados históricos e armazenar os dados resumidos. Em que situação definir isso? Cada empresa, cada organização, como eu já mencionei, tem a sua necessidade de negócio, tem as suas limitações financeiras. Enfim, cada empresa que vai definir esses aspectos, vai pensar nesses aspectos quando definir os níveis de granularidade num projeto de BI. Obrigado. Se você gostou da apresentação, dá um like aí embaixo. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal no Instagram Otimizando Dados. E essa apresentação foi baseada no livro Tecnologia e Projetos de Data House,
da editora Érica, do autor Felipe Neri Rodrigues Machado. Muito obrigado e até a próxima.